E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje, turma, nós iremos dar sequência nas atividades do livro Aprender Sempre para as turmas dos sextos anos. Aula 5 e 6, identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional. Página 107. Vamos lá? Exercício 1. Dona Conceição, avó de Olavo e Leandro, foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura, os dois com cobertura de chocolate. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela iria utilizar nas receitas e verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. Ela chamou seus netos para ajudá-la. Meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilo. Vocês podem me ajudar? E aí nós temos o neto Olavo e o Leandro. Olavo disse: vovó, é só a senhora colocar meia barra de chocolate. E o Leandro: não, vovó. A senhora tem que colocar 2/4 da barra. E aí vem a pergunta aqui embaixo, turma. Quem está correto? Leandro ou Olavo? Ou quem sabe, os dois? Pessoal, levando em consideração as aulas que nós tivemos anteriores, nós podemos perceber que tanto a fração que o Olavo disse quanto a fração que o Leandro disse são frações equivalentes, pois elas possuem valores diferentes, mas a sua resolução vai dar o mesmo número decimal. No caso, 1 dividido por 2 vai dar meio, certo? E 2 dividido por 4 também vai dar meio, pessoal, né? Porque cabe 0 vezes. E aí nós temos essa configuração. Então, tanto o Olavo quanto o Leandro, turma, acertaram a fração para ajudar a sua avó em saber quanto chocolate ela precisaria para fazer a cobertura do bolo. Agora nós temos o exercício 2. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares de mesmo tamanho e cortou conforme mostram as figuras. Então nós temos o bolo de cenoura à esquerda e o bolo de chocolate à direita. Só para dar uma dica para vocês, tá bom, pessoal? Aqui nós temos um erro de gráfica, tá bom? A impressão veio errada. Então, são 4 fatias que eu tenho de chocolate, certo? Mas são 4 retângulos. Então vamos lá. Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual a fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Bom, bolo de cenoura são 8 fatias. 8 fatias, então o todo é 8. Então o denominador é 8. Já ele comeu 4 pedaços, é a parte. A parte é o numerador. Então ele comeu 4/8, pessoal. E eu vou colocar aqui, tá? Ó, numerador, que é o número que está em cima da fração, e denominador é o número que está embaixo. Beleza, vamos para a alternativa B. Leandro comeu 2 pedaços de bolo de chocolate. Qual a fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Bom, nós temos 4 fatias aqui de bolo de chocolate. Então, o total, 4 fatias. E ele comeu 2 fatias, 2/4. E aí, pessoal, alternativa C. O que você pode afirmar sobre as quantidades de bolos que Olavo e Leandro comeram? Bom, nós temos aqui que o Leandro, aliás, o Olavo comeu 4 pedaços, comeu uma fração de 4/8, né? 4 pedaços de bolo, um total de 8. E o Leandro, 2/4. Da mesma forma que nós fizemos o exercício 1, pessoal, a gente também tem a mesma resolução aqui. Porque nós temos frações equivalentes. Frações equivalentes. Se vocês fizerem a divisão do numerador pelo denominador, vocês vão ter o mesmo resultado. Ambos comeram meio bolo. Mas tem uma outra maneira que a gente pode fazer, tá, turma? Vocês podem notar que tanto o numerador quanto o denominador possuem divisores em comum. Então, nesse caso, eu posso dividir tanto 4 quanto 8 por 4. E aí eu terei um meio. A mesma coisa eu irei fazer com 2/4, mas no caso eu vou utilizar o 2 para dividir no numerador e no denominador. No caso, a gente vai ter 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Notem, frações idênticas, então são frações equivalentes. Vamos agora para o último exercício.
Seu Leonildo, avô dos meninos, observou que eles gostavam muito de matemática e desafiou seus netos a marcarem na reta numérica os seguintes números: 1,1, 3 meios, 1 meio, 2,8 e 4,5. Ajude Leandro e Olavo a marcar esses números na reta. Bom, pessoal, número decimal e número decimal. Aqui está tranquilo, a gente consegue já colocar na reta. Quem ainda a gente não consegue colocar são as frações, que a gente vai ter que transformá-las em números decimais. Então vamos pegar a fração 3 meios e vamos converter essa fração no número decimal fazendo divisão. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 3? Uma vez. 1 vezes 2 dá 2, resto 1. Como tem resto, eu quero continuar a divisão, eu coloco uma vírgula e coloco um zero agora. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. Pois 5 vezes 2 dá 10, zero, resto, divisão exata. Agora vamos pegar a fração 1 meio. Quantas vezes o 2 cabe dentro do zero? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 1? Zero. Coloca a vírgula, o zero lá em cima. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5, pessoal. 5 vezes 2 dá 10. Resto zero. Então, nós temos que 3 meios é 1,5 e meio 0,5. Agora vamos posicioná-los. O primeiro número estará aqui, ó, pois a parte inteira é 1. Isso significa que ele vai estar entre 1 e 2. E aí a parte não inteira é 0,1. Nós temos 10 risquinhos aqui, então significa que a gente vai estar aqui, ó. Aqui é 1,1. Agora, 1,5, a parte inteira, vale 1. Então, também está nesse mesmo espaço, pessoal. E o 5, então nós teremos 1, 2, 3, 4, 5. Está na metade, ó. 3 meios. Eu vou colocar na forma de fração, tá? Agora vamos ver aqui, ó, meio. A parte inteira é 0. Então, significa que na reta numérica, essa fração estará entre 0 e 1. Esse número decimal. E a parte não inteira é 5. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos na nossa marca. Vou colocar 1 meio, certo, turma? Mas é 0,5. Agora nós temos 2,8. Qual o valor da parte inteira? 2. Significa que, então, ela estará entre o número 2 e o número 3. E a parte inteira é 8. Então a gente vai ter que contar 8 risquinhos para saber onde ele vai estar. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, ó, 2,8. E por último, turma, 4 meios. Que a parte inteira é 4, significa que ele estará na reta numérica entre o número 4 e o número 5. E a parte não inteira é 5. Da mesma forma que nós fizemos anteriores, vamos contar os risquinhos à parte não inteira para saber onde estará. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, meio. Então, 4,5 fica aqui. E é isso aí, turma. Terminamos mais uma aula do livro Aprender Sempre. Vocês notaram que foi uma aula praticamente só sobre frações equivalentes. E espero que vocês tenham compreendido esse nosso conceito. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Antes de mais nada, não esqueça de curtir e compartilhar nosso canal. E eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Tchau, tchau!